Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho desta segunda-feira, da segunda semana da Quaresma, é de Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus queridos irmãos, o Evangelho desta segunda-feira nos fala das atitudes que nós somos chamados a ter com o nosso próximo. Atitudes de misericórdia, de não julgamento, de perdão e de sermos capazes, então, de não medir os nossos irmãos simplesmente com a nossa régua. Mas é muito importante nós considerarmos que essas atitudes que nós somos chamadas a ter com os nossos irmãos, em primeiro lugar, elas só podem brotar no nosso coração de maneira verdadeira se antes nós tivermos feito uma experiência profunda de Deus e nós constatarmos que, em primeiro lugar, Deus teve essas atitudes conosco. Em primeiro lugar, quem foi misericordioso conosco foi o próprio Deus. E é somente se nós fizermos uma profunda experiência da misericórdia dele e reconhecer o quanto a misericórdia dele atuou nas nossas vidas, é que nós podemos ser verdadeiramente misericordiosos com os outros. Quando Jesus no Evangelho pede para nós sermos misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, ele nos mostra que nós não temos em nós a fonte da misericórdia. A fonte da misericórdia é o Pai. A fonte da misericórdia é o próprio Deus. E quanto mais nós tomarmos consciência, nós constatarmos o quanto Deus foi misericordioso para conosco, é que nós poderemos ser misericordiosos também para com o próximo. Santa Catarina de Sena, numa das suas orações, ela diz assim: Para onde eu olho na minha vida, Senhor, eu só vejo a tua misericórdia. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Se estamos aqui hoje, se podemos experimentar da graça de Deus, da sua bondade, se podemos experimentar do dom da vida, do amparo de Deus para conosco, é porque Deus foi muito misericordioso para conosco. E é esta misericórdia de Deus que uma vez nós recebemos, nós somos chamados a aplicá-la também aos outros. Nós não podemos deixar esta misericórdia parar em nós mesmos. Então, nós só somos capazes de misericórdia porque antes nós já recebemos muito da misericórdia de Deus em nós. Então, saibamos disso. Nós não somos a fonte da misericórdia. E Deus também não nos trata e não nos mede com a régua da sua justiça. Porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos. O salmista nos diz: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção das nossas culpas. Deus tem esse olhar de misericórdia para conosco. São João da Cruz, ele nos ensina que o olhar de Deus é amar e conceder mercês, e conceder graças. Deus nos olha com esse olhar de misericórdia. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Ou ainda um outro salmo que diz: Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. E tantas vezes nós queremos medir os outros com a nossa régua. Nós queremos ser justos, implacáveis. Por isso precisamos aprender de Deus. E eu quero compartilhar com você, nesta meditação, um texto de Santa Ângela de Foligno, que é muito belo e que ela nos fala de como deve brotar esse amor pelo próximo no nosso coração.
ela diz assim: quanto mais nós mergulhamos na imensidade da bondade divina, tanto mais vamos adquirindo conhecimento de nós mesmos. Começam a se abrir as fontes da graça e as flores magníficas das virtudes. A primeira, a maior, é o amor de Deus e do próximo. Como pode acender esse amor senão na chama da humildade? Porque somente a alma, que vê o seu próprio nada, acende-se de amor total e se transforma em Deus. E transformada em Deus por amor, como poderia deixar de amar a toda criatura igualmente? A transformação do amor faz amar a toda criatura com o amor que Deus Criador ama a tudo o que Ele criou, e faz ver em toda criatura a medida excessiva do amor de Deus. Transformar-se em Deus significa amar o que Deus ama. Significa alegrar-se e desfrutar dos bens do próximo. Significa sofrer e contristar-se por seus males. E como a alma aberta a estes sentimentos está aberta ao bem e somente ao bem, não se ensoberbece ao ver as faltas dos homens, nem julga, nem despreza. Estes sentimentos lhe impedem o orgulho que nos leva a julgar e lhe leva a ver não somente os males morais de seu próximo, sofrendo-os e tornando-os seus, mas também os males corporais que afligem a humanidade, e pelo amor que a transforma totalmente, os considera como males próprios. Aquele então que faz verdadeiramente a experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus, aprende a olhar os outros com compaixão. Aqui, o caminho que Santa Ângela nos propõe é contemplarmos a bondade de Deus. Ao contemplarmos a bondade de Deus, veremos o quanto Ele nos amou, sem nenhum merecimento da nossa parte. Então chegaremos ao conhecimento próprio e veremos a grandeza de Deus e o nosso nada. Disso fará brotar o amor em nossos corações, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas esse amor só pode se efetivar verdadeiramente na humildade. Humildade e amor caminham juntos, e é isso que também nos ensina Santo Agostinho quando ele diz: não há caminho mais excelente do que o do amor, mas por ele só podem transitar os humildes. Então, meus irmãos, nós só podemos amar de verdade. Nós só podemos ser misericordiosos quando nós enxergarmos o quanto que Deus foi misericordioso conosco, apesar de nós não merecermos. E aí então brotará no nosso coração uma grande gratidão a Deus, e aí assim nós poderemos ver o quanto que fomos amados e assistidos pela sua misericórdia, e aí então disso brotará no nosso coração o desejo também de praticarmos a misericórdia para com o próximo. Que nesse dia nós façamos esse reconhecimento da misericórdia de Deus, façamos essa experiência profunda da misericórdia de Deus para também vivermos a misericórdia para com o nosso próximo. Deus te abençoe.